Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, primeiro de tudo, antes de começar a resenha dessa semana, eu gostaria de explicar uma coisa pra vocês. Eu, supostamente, porque ainda não tem 100% de certeza, tenho um problema chamado Síndrome do Intestino Irritável, tá? Isso faz com que o meu sistema digestivo seja muito sensível a alterações hormonais, alterações de humor minhas e até mesmo coisas que eu comeria há 5 anos atrás e não me fariam mal, hoje em dia me faz querer morrer. Quando isso acontece, gente, eu não tenho condições de gravar e nem ler e nem fazer absolutamente nada. Então, semana passada não teve Li no Livro porque eu estava numa crise. E essa semana tá tendo porque eu não tô numa crise. Se vocês, por algum motivo, ligarem no Spotify, ou no Google Podcast, ou no seu agregador, e não tiver episódio novo do Li no Livro, já saiba que é porque eu estive numa crise de síndrome do intestino irritável e reze pelo meu intestino, porque ele está precisando de uma reza, tá bom? Vamos deixar isso muito claro. Mas o que eu puder fazer para sempre ter, toda semana, segundas-feiras, às 17 horas, um episódio novo para você, acredite, estarei fazendo. Essa semana meu intestino me deu uma trégua e eu consegui ler um livro muito legal que estava aqui comigo já há um tempo e é um livro que o projeto me é muito caro porque eu participei do cartaz desse projeto, que é o livro Cidade dos Amaldiçoados, do John Wyndham, e foi feito pela editora Macabro. E eles fizeram via cartaz. Na época, eu fiz o pagamento, não vou lembrar de quanto, que eu ajudei com esse projeto. Muito tempo depois, acho que 6 meses depois, eu recebi o livro na minha casa. E, assim, projeto editorial fantástico. Fantástico, fantástico. Assim, capa dura, com tradução impecável, notas de editor impecáveis. Uma diagramação fantástica, lindas as figuras. Não é um livro, obviamente, ilustrado, mas tem figuras. E ainda recebi um marcador de páginas metalizado com a capa do livro. E por que eu resolvi comprar esse livro na editora Macabro, na cartaz da editora Macabro? Porque, pra quem não sabe, Cidade dos Amaldiçoados é um filme. Na verdade, desculpa, não é um filme. Se tornou um filme depois que esse livro foi lançado. Esse livro, o nome original dele é Midwich Cuckoos e veio pro Brasil com o nome de A Cidade dos Amaldiçoados porque em 1960, esse livro é de 58, em 1960 e 61 foi lançado um filme em preto e branco que era a adaptação desse livro. Um filme extremamente fiel ao livro, tá? E depois, em 1995, lançaram uma nova versão do filme. E agora, em 2002, a Sci-Fi vai lançar um seriado baseado nesse livro, tá? Então, eu, quando era criancinha, assisti primeiro a versão de 95, passou na Globo. Acho que uma tela quente. Eu era criancinha e eu achei o máximo. Depois, mais adulta, eu assisti a versão original, que é a minha versão favorita, que é a versão de 60. Exatamente por ser mais fiel ao livro. E agora eu tô lendo o livro. Eu assisti o trailer do Sci-Fi. Eu vou deixar aqui embaixo o link pro trailer dessa nova versão que o canal Sci-Fi vai estar trazendo. Particularmente eu não gostei do trailer e eu vou explicar por quê, tá bom? E aí, por causa disso, já que é um filme, uma história que é muito querida minha de infância, quando eu vi que a editora Macabro estava lançando cartaz para trazer esse livro para o Brasil que não tinha sido publicado ainda, eu resolvi apoiar e não me arrependo. Vocês sabem que eu sempre deixo o link para vocês comprarem esse livro e os livros que eu resenho aqui na Amazon, porque toda vez que você compra na Amazon eu recebo uma porcentagem, mas desta vez eu vou deixar também linkado a loja da própria editora, porque eles têm outros livros, vocês podem ver se eles têm um outro projeto para ser lançado, e eu acho bem bacana que uma editora esteja botando a cara no sol, né, para trazer umas coisas desse tipo. Do que se trata esse livro? Primeiro, desculpa. Quem é o autor desse livro? O nome do cara é John Wyndham, ele é um inglês, nascido em 1903, falecido em 1969. E ele é aquele tipo de autor que ele vai parar
no mundo da literatura por única e exclusiva necessidade de pagar seus boletos, tá bom? Ele começa a escrever contos para revistas de ficção científica e fantasia e depois vai para a Segunda Guerra e quando volta vira romancista de vez, tá bom? Não existe muita coisa além disso que a gente deveria saber sobre esse autor. Mas eu gostaria de deixar uma coisa muito clara. Muitos autores, especialmente de ficção científica, eles escreveram contos para revistas de ficção científica e ciência e fantasia. E então, assim, durante muito tempo, essas revistas, que não eram vistas como grandes, né, ícones da literatura, serviram de forma para esses autores se desenvolverem e se sustentarem. E graças a essas revistas, muitas pessoas, muitas crianças leram esses contos, cresceram e se tornaram escritores, diretores de filmes de ficção científica e horror e tal. Então, assim, o Cidade dos Amaldiçoados, ele vai ter uma característica muito comum a livros de ficção científica da década de 60, 50, 60. Porque ele o autor dele tem essa raiz dessas revistas, tá? E você vai ver esse mesmo estilo de roteiro e desenvolvimento de personagem em filmes da década de 80. Porque é a geração que na década de 50 e 60 leu esses autores nessas revistas, cresce e vai desenvolver seus trabalhos assim. E, gente, isso é normal. Você, hoje em dia, tem muita gente bebendo na fonte de John Carpenter, de Wes Craven, no mundo do terror, por exemplo, porque são pessoas que hoje em dia estão fazendo filmes, mas que lá, quando eram crianças, quando eram adolescentes, assistiam esse tipo de história. Então, é assim, a literatura, a arte em geral, ela vai beber, uma geração vai beber da outra, tá bom? E o que isso significa? Significa que quando você pega a Cidade dos Amaldiçoados, você vai ter um livro que é uma história muito simples, é um livro curto, muito dinâmico, com reviravoltas e com valores muito clássicos da década de 50 e 60, tá bom? Sobre o que é este livro? É a história de uma cidade chamada Midwich, onde um belo dia todas as pessoas da cidade desmaiam. Elas ficam desmaiadas por um dia inteiro. E quando eu falo todas as pessoas, eu não estou especificando. Eu deveria, porque não são só as pessoas. São pássaros, são insetos, são vacas. Todo ser vivo naquela região vai desmaiar por 24 horas. O exército inglês é solicitado, porque Midwich fica no interior da Inglaterra. O exército inglês vai para Midwich saber o que está acontecendo. Eles acabam percebendo que a área não é um gás, porque a área onde as pessoas desmaiam, ela corresponde a uma circunferência de 3,2 quilômetros, perfeita, né? E ela é tão grande que se eles perdem um caça que tenta sobrevoar. Por quê? Porque o piloto desmaia quando entra no espaço aéreo da cidade. Depois dessas 24 horas, as pessoas acordam sem um pingo de lembrança do que aconteceu, sem entender o que aconteceu e do mesmo jeito que foram dormir, que desmaiaram, como se estivessem dormindo. E a grande choque é que apenas as mulheres dessa cidade, alguns meses depois, descobrem que estão todas grávidas, né? Inclusive meninas virgens, mulheres viúvas que não tinham, né, um marido ou que não tinham um caso com nenhum homem e que não tinham vida sexual para engravidar, estão todas grávidas ao mesmo tempo. Essas mulheres vão dar à luz a crianças. E aí que a gente vai saber qual é o grande lance deste livro, o grande segredo desse livro. Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer chamar atenção aqui ao título original do livro, que é The Midwich Cuckoos. Por quê? Esse título, na minha concepção, é muito mais correto para essa história, a história contada no livro, do que a Cidade dos Amaldiçoados.
A Cidade dos Amaldiçoados, esse título em específico, ele vai surgir com o primeiro filme em 1960, que tem o nome em inglês de The Village of the Damned. Então, por isso que é a Cidade dos Amaldiçoados. Mas eu acho que realmente a história faz muito mais sentido ser chamada de The Midwich Cuckoos, porque Midwich é o nome da cidade. E se tem uma coisa que eu gostei muitíssimo desse livro, foi exatamente esse senso de comunidade que o autor passa a todo momento quando ele vai contar essa história. Então, durante muitas passagens no livro, o autor ele é muito feliz ao descrever uma situação ou um momento no tempo daquela cidade, onde ele descreve vários personagens ao mesmo tempo, mostrando então que aquela cidade é como se fosse um único organismo. Exemplo. No começo do livro você tem uma descrição das cidades ao redor de Midwich acordando naquele dia, naquela manhã, menos Midwich. E aí você descobre que todo mundo lá está dormindo. Quando as mulheres engravidam, ele vai descrevendo uma série de personagens, sem se aprofundar, porque ele escolhe muito bem quais são os personagens que precisam ter um passado contado. Mas sem se aprofundar, ele vai falando sobre várias personagens femininas e como cada uma está lidando no dia a dia com uma gravidez tão misteriosa como essa. Isso vai criando, na minha cabeça, tá? Foi o que eu senti quando eu estava lendo. Isso vai criando para mim um senso de comunidade e de união, onde Midwich, a cidade, torna-se praticamente um personagem à parte neste livro. E eu amei isso, eu amei. Então, para mim, o título da cidade, o título do livro ser o nome da cidade já é muito bacana. Segundo, The Midwich Cuckoos. O cuco é um pássaro que ele tem por sua característica botar o seu ovo em um ninho de um outro pássaro, para que a outra mãe passarinha, choque o seu ovo. E ele tem uma característica que é muito louca, que é a gestação do ovo do cuco, ele é muito rápida. Então ele vai nascer, muito provavelmente ele vai chocar antes do que os outros pássaros e ele vai se alimentar ou até mesmo ele vai destruir os outros ovos. Quando isso não acontece, quando a casa dele chocar junto com os outros ovos, pelo cuco ser um pássaro muito grande, ele demanda muito mais comida do que os outros passarinhos. Então, acaba que os outros passarinhos vão morrendo de inanição. Então, o cuco, ele é o quê? Ele é um parasita. E o que essas crianças são? Parasitas. Porque essas crianças vão nascer com características muito especiais. E aí a gente precisa conversar sobre essas características na segunda parte do programa, que é a parte de spoilers. Mas assim, o que eu posso te falar sobre esse livro? Para quem esse livro é? Para uma pessoa que gosta de ficção científica, gosta de uma ficção científica que flerta com o terror, o que é muito comum dentro da ficção científica, porque o ser humano é do ser humano ter medo do desconhecido. Você vê isso em Encontro com Rama, você vê isso em Alien, você vê isso em vários filmes e séries e livros sobre eu tenho medo do desconhecido, porque eu não sei o que esperar. Logo, é uma situação de medo, uma situação de temor, uma situação em que eu estou em alerta. Então, por causa disso, você tem esse flerte muito sério entre a ficção científica e o terror. Então, se você gosta de uma ficção científica rápida, tradicional, ela é super tradicional com o que você vai encontrar, por exemplo, nos livros do Asimov, por exemplo. Uma ficção científica muito tradicional. Uma ficção científica simples, um enredo simples, onde você tem um cenário muito bem delimitado, que é dentro da cidade, você tem aquela trinca de personagens, desculpa, aquela mão de personagens que são personagens interessantes, que pode ser lá sua vizinha, pode ser, até você consegue se sentir relacionado a eles, mas você não vai ter grandes perdas de tempo sobre jornadas internas daqueles personagens mediante aquelas situações. Você não vai ter isso. E que mais? E é um filme que, se você quiser depois comparar com suas versões
em 60, 95 e agora 2022, você consegue fazer muito fácil. Se você, gostei muito da história, quero ver em outras mídias, você tem essa oportunidade. Aí eu te aconselho ler Cidade dos Amaldiçoados. Se você tá afim de uma ficção científica mais pesada, mais uma alta ficção científica, aí eu já te aconselho a pegar, sei lá, Fundação, Duna, porque é uma alta ficção científica. Se você quer uma ficção científica que flete mais ainda com horror, aí eu te aconselho a pegar um Lovecraft, que é uma coisa assim, terror cósmico, né, a cor que caiu do espaço, uma coisa assim, tá? Mas, assim, isso aqui é o fast food, mas é o fast food muitíssimo bem executado, senhoras e senhores. É aquele Prime do McDonald's que você fala assim, gente, mas isso aqui é McDonald's, nem parece. É isso aqui, tá? É isto aqui que eu estou descrevendo pra vocês. Eu adorei ler esse livro. Amei, 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 amei. E antes da gente ir lá pra parte dos spoilers, por favor, lembre-se que nós temos um recadinho dos nossos patrocinadores. Oi, tá gostando do episódio, mas não quer tomar spoiler? Sem problema, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast. Quer ajudar o programa? É só clicar no link da Amazon e comprar esse livro ou qualquer outro através desse link. Não tem custo nenhum a mais pra você. E agora, spoilers! Vamos lá, então, as mulheres todas ficaram grávidas, não é mesmo, como eu contei pra vocês, e aí existe uma pequena crise. Isso é bem bacana, você ter o autor, ele divide muito bem o livro, é um livro curto, de 260 páginas, mais ou menos, mas é bacana isso, porque você tem o livro muito bem dividido sobre o acontecimento do apagão, que eles chamam, depois o acontecimento da gravidez coletiva, depois essas crianças nascendo e se desenvolvendo. Então, a princípio ali, nós vamos ter crises sendo declaradas na cidade por causa daquelas crianças, por aquele monte de gravidez que não se sabe de onde está vindo. E tem, como eu falei, tem meninas que têm 16 anos que engravidam, e mulheres que são noivas, mulheres que o marido estava na guerra. Então, é uma situação, né, super, super delicada. Quando eles percebem, o que não demora muito, que existe uma conexão entre o apagão e esse monte de gravidez, que pra mim já é quase uma situação de terror, gente, engravidar do nada, assim, a cidade se une mais ainda. E isso é bem bacana, porque aí aquelas crianças tornam-se quase um bem coletivo daquela cidade, daquelas mulheres principalmente. Então, o que acontece é que existe várias meninas tendo a luz ao mesmo tempo, existe uma criança que nasce antes, mas a grande maioria vai dar à luz ao mesmo tempo, sendo que nascem 31 meninos e 30 meninas. E ele tem uma outra coisa. Todas essas crianças são brancas, têm o cabelinho loiro, quase branco. A pele, ela é tão pálida que ela tem um brilho meio prateado, e ela tem olhos dourados, estilo quase ouro, quase da cor do ouro. Então elas não vão representar seus pais, assim. Elas não vão traduzir, elas não vão ter material genético algum daqueles pais. Então você sabe que aquelas crianças não pertencem àquelas mulheres. Elas são hospedeiras só para aquelas crianças. E outra coisa que aquelas crianças começam a apresentar desde pequeno. Uma necessidade de estarem perto umas das outras. Então, por exemplo, tem uma menina que ela engravida quando ela tá tendo apagão, porque ela tá passando férias na casa do tio. Quando ela tem a criança, ela tá tendo a criança em Londres. Então, no momento que ela está lá em Londres e ela pega o bebê, ela sente uma agonia absurda que só é aplacada quando ela devolve, ela volta para Midwich com aquela criança. Isso, então, você vai entender que a criança tem... Essas crianças são especiais porque elas têm uma segunda característica. Elas conseguem controlar a sua mente. Durante todo o livro, você vai ter situações onde uma família que teve uma das crianças, o pai era super violento. Então, a criança tomou um tapa na cara do pai e aí ele é visto se autoflagelando. A criança foi furada sem querer pela mãe com alfinete, porque na 1960, então você não tinha Pampers Turma da Mônica, né? Era fraldinha lá com alfinete.
Aí a mãe é vista furando incessantemente a própria mão, como se a criança, por vingança, ordenasse isso acontecer. Até que elas vão crescendo, essas crianças. Existem outras crianças lá na vizinhança, especificamente uma que não. Que a mãe engravidou na mesma época, mas ela não é desse tipo, não é uma criança do apagão. E ela fala que, olha, tem alguma coisa muito estranha. A gente tá. Eu me sinto. Eu tenho medo todo o tempo, né? Pra mãe. Ela fala isso pra mãe. Porque essas crianças são muito, muito unidas. Elas têm um conhecimento da mente humana muito profunda e elas podem controlar a mente das pessoas. E existe uma situação onde uma dessas crianças vai ser quase atropelada por um carro. Então todas as outras se unem e manipulam o motorista para ele se matar. As pessoas da cidade começam a ficar extremamente nervosos com o que está acontecendo e resolvem, então, matar essas crianças. Elas vão todas atrás das crianças que estão, nesse exato momento, morando todas juntas num local onde elas podem ser educadas longe das outras pessoas, longe das outras crianças da comunidade. E aí, quando as pessoas chegam lá para matar com forca, né? Forca não, é fork, eu não sei o nome. Ai, foi-se, obrigada. Desculpa, a gente foi alfabetizado em inglês. Com foices, as crianças manipulam a mente dessas pessoas para que elas se matem. Isso vai gerar uma série de incidentes e assassinatos na cidade, até que é percebido pelo governo e pelo exército inglês que a situação saiu do controle e essas crianças são muito poderosas. Não existe o que possa ser feito contra elas. Vai então ser introduzida a informação de que essa situação ocorreu em outros locais do mundo, acho que na Austrália, na Rússia, acho que na Mongólia. Eu sei que foi assim, em uma das cidades em que isso aconteceu, são sempre cidades do interior. Em uma das cidades do interior que isso aconteceu, as crianças foram todas assassinadas. A outra, as mães e as crianças foram mortas. Eu acho que na Austrália todas as crianças nasceram, mas morreram com coisa de alguns dias. E na Rússia, a União Soviética atacou uma bomba nuclear lá na cidade onde as crianças nasceram. Então você sabe que aquelas crianças lá de Middlewich são as últimas. E elas são as que melhor se saíram. Aí o que acontece? Uma outra coisa que eu gostaria de falar. No livro, as crianças são tratadas como crianças com C maiúsculo, como se fosse uma entidade. No livro em inglês isso também acontece, né? The Children. Então elas são tratadas também como uma entidade com C maiúsculo. E aí as crianças com C maiúsculo, essa entidade, resolve então falar, olha, a gente não quer, nós somos os últimos aqui no mundo, nós não queremos confusão, a gente não quer mais machucar ninguém, mas a gente quer sobreviver. Então, por favor, eu gostaria muito que vocês nos dessem um local para a gente ir para esse local se desenvolver. Existe, então, toda essa situação em que as crianças também não deixam passar aviões no espaço aéreo porque elas têm medo de tacarem uma bomba nelas. São são seres extremamente inteligentes. Até que um professor, que é o professor que dá aula, ele é médico na verdade, mas é um professor que dá aula para essas crianças e é o único adulto que elas deixam se aproximar delas. Por quê? Porque ele desenvolveu uma forma que elas não entrem na cabeça dele. Toda vez que ele está perto dessas crianças, ele imagina uma parede de tijolos, como se estivesse protegendo os pensamentos dele. E assim as crianças não conseguem entender. O que vai acontecer é que no final ele resolve colocar vários explosivos dentro do local onde essas crianças ficam e são educadas, né? E aí ele vai pra lá enquanto elas estão vendo acho que é sobre Eneida, um documentário sobre Eneida. Ele se sacrifica, explode assim um local com todas as crianças e ele junto, e aí acaba o livro. Então, na verdade, esse livro, como eu expliquei, é muito rápido, muito dinâmico, bem dividido, bem escrito. E por mais que hoje em dia a gente tenha na nossa cabeça a ideia de que matar crianças não é uma coisa das muito, muito bem vistas,
quando o livro começa, aos poucos, transformar essas crianças em uma entidade alien, né? Fica muito claro durante o livro que é uma situação alien, né? Quando o livro a narrativa transforma essas crianças de seres humanos para uma entidade coletiva com uma mente compartilhada alien, é mais fácil, é mais palatável a ideia de matar esses seres, por mais que eles estejam transvestidos como crianças. E eles são transvestidos de crianças bem pequenininhas, tá? Porque assim, eles falam que mesmo ela tendo, 9, 10 anos, elas têm cara de crianças com 5, 6 aninhos. Então elas são criancinhas bem pequenininhas, bem fofinhas, lourinhas. Mas, na verdade, são os demônios. Nada de muito diferente das crianças humanas, na minha opinião, não é mesmo? Essa é a minha opinião sobre crianças. Enfim, senhoras e senhores, uma leitura muito rápida para uma pessoa que estava convalescente como eu. Então foi muito tranquilo. Outra coisa, no próximo episódio, talvez eu introduza para vocês um especial que a gente vai ter, tá? Eu tô planejando esse especial agora para abril. E se tudo der certo, no próximo episódio eu já explico pra vocês como é que vai funcionar, tá certo? E é isso, lembre-se sempre de que aqui embaixo todos os livros ou seriados ou filmes que eu citei vai ter link aqui pra vocês adquirirem na Amazon ou nesse caso, no caso do episódio de hoje, links pra vocês verem os trailers no YouTube. Tá bom? Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus conhecidos, com os seus familiares, com suas crianças amaldiçoadas. E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.